Boa noite a todos. Abrindo a temporada de 2012, temos mais um Roda Viva transmitido ao vivo para todo o Brasil. Boa noite, ministro, que também é professor universitário. E eu gostaria de, primeiro, a questão, essa liminar que o senhor concedeu no último dia antes do recesso do Judiciário, que na prática limita os poderes do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Por que o senhor concedeu essa liminar, ministro? Mário Sérgio Conte, o processo foi liberado para apreciação pelo plenário no dia 5 de setembro. Entrou na pauta dirigida 13 vezes e não foi apregoado. Quando o liberei porque havia urgência na apreciação da medida cauteladora. Então, o tribunal, entrando em recesso, no último dia de atuação, mas já não havendo mais a sessão plenária, acionei o regimento interno e cumpri o meu dever. O senhor não poderia ter deixado para tomar essa decisão depois do recesso do Judiciário? Não. Aí é que está o problema. A premissa da liberação do processo para o plenário foi única. A urgência que se tinha no implemento da cautelar. Mas não foi, por isso ou por aquilo, apregoado o processo. E aí tive que atuar, porque senão seria até mesmo incoerente. Agora, vamos ao conteúdo, então, ministro. Por que o senhor tomou essa decisão de tirar do Conselho Nacional de Justiça esse poder de averiguação durante esse período? Não foi tirado o poder, ninguém é contra a atuação do Conselho Nacional de Justiça. Mas nós temos no país uma lei maior que a todos submete. E aí, evidentemente, a atuação tem que se fazer nos moldes da Constituição Federal. É o preço que nós pagamos por viver em um Estado democrático de direito. E a concentração ilimitada de poderes, ela é sempre perniciosa. Agora, o senhor esperava essa polêmica toda numa época, vamos dizer assim, de recesso, né, e também de festa, de fim de ano, de Natal, que fosse causar essa polêmica toda? O ideal teria sido a atuação do colegiado. E talvez eu não estivesse pagando o preço que eu estou pagando em termos de percepção pela sociedade com a liminar implementada. Mas, como juiz, eu tenho um dever maior, de seguir a minha ciência e consciência, e integro um tribunal responsável pela intangibilidade, pela supremacia da lei maior do país, que é a Constituição. Tá certo. Como entrevistadores convidados, estão comigo hoje no Roda Viva a Cristine Prestes, que é repórter especial do jornal Valor Econômico, o Flávio Ferreira, que é advogado e repórter do jornal Folha de São Paulo, especialista em direito, o Fausto Macedo, que é repórter de política e também de judiciário do Estado de São Paulo, o doutor Luiz Francisco Carvalho Filho, que é advogado criminalista, Márcio Chaer, que é do site Consultor Jurídico. Agradeço a presença de todos e peço ao Fausto Macedo para fazer uma pergunta. Ministro, no fundo o senhor não quer mesmo acabar com o poder de investigação do Conselho? Como? O senhor não quer acabar com o poder de investigação do Conselho Nacional de Justiça? Não, de forma alguma. O Conselho existe e é um órgão que tem respaldo na Constituição Federal, foi declarado harmônico com a Constituição Federal e nós esperamos que ele realmente atue. Agora, precisamos compreender que temos 90 tribunais no país e 90 tribunais com corregedorias. Podemos relegar essas corregedorias à inocuidade? Seria preferível terminar com elas. Agora, se formos à Constituição Federal, nós vamos ver que a atribuição precípua do Conselho é zelar pela autonomia dos tribunais. Mas, ministro, historicamente as corregedorias dos tribunais não funcionam. Sim, mas daí termos a possibilidade de cobrança pelo Conselho. O ministro Celso de Mello, em decisão prolatada, apontou que a atuação é subsidiária, pressupondo uma anomalia. Ou seja, no caso de inércia, no caso de tergiversação, simulação na investigação pela corregedoria, procrastinação do processo, ou mesmo falta de independência da corregedoria, o Conselho pode avocar o processo.
Ele não pode atropelar, como eu disse, as corregedorias e relegá-las à inocuidade. Mas, ministro, na prática, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, estava fazendo essa investigação, abriu as contas de funcionários, juízes, e chegou a 3 mil casos de origem, vamos dizer assim, duvidosa dos vencimentos, do ganho dessas pessoas. A sua decisão, na prática, ela paralisa esses casos. Então, teoricamente, teremos membros do Judiciário que não serão investigados. Não será isso? Poderíamos ter essa consequência, a paralisação, mas aí isso decorre de uma interpretação do ato que pratiquei. Agora, quanto à quebra do sigilo bancário, é um tema que temos um encontro marcado com ele, porque é incompreensível que se abandone a cláusula de reserva do Judiciário sobre a quebra do sigilo. E passamos a ter uma verdadeira devassa, porque o que houve foi a quebra de sigilo de 206 mil pessoas no Judiciário. Será que chegamos a uma situação a exigir essa quebra? Como fica a cláusula constitucional que revela que a privacidade é a regra, sendo o afastamento da privacidade do sigilo exceção, pressupondo sempre ordem judicial, não ordem administrativa, e mesmo assim, em caso concreto, visando a investigação criminal ou a instrução da ação penal? Grosso modo, o senhor acha então que é melhor não investigar ao risco de investigar, de não cumprir uma determinada cláusula da Constituição, é isso? A Constituição não é um documento romântico, não é um documento lírico, e a atividade precípua do Supremo é zelar pela supremacia da Constituição Federal. Agora, em direito, nós temos uma máxima: um meio justifica o fim, não um fim ao meio, sob pena de termos aí o justiçamento. Ministro. Flávio Ferreira, uma pergunta, por favor. Um dos requisitos para a concessão de liminares é o perigo da demora, o risco de dano irreparável pela demora. Qual foi o risco concreto que o senhor viu no momento para conceder essa liminar? A paralisação do processo sem apreciação do pedido de concessão de medida liminar por 2 meses. E o atropelo a que me referi. Ou seja, substituísse o Conselho Nacional de Justiça, como que criando um segmento autômato, né? Substituísse as corregedorias do país. Por isso atuei. E atuei, volto a afirmar, de forma coerente, porque se liberei o processo para apreciação da medida liminar pleiteada na inicial, é porque vislumbrei urgência nessa medida. A inspeção do CNJ no Tribunal de Justiça de São Paulo influenciou a sua decisão? Como? A inspeção da Corregedoria do CNJ, não sei que começou em 5 de dezembro, influenciou? Porque a minha liminar não é a liminar do mandado de segurança, que foi implementada pelo ministro Ricardo Lewandowski, substituindo o relator de sorteio, o ministro Joaquim Barbosa. Isso quanto à quebra do sigilo bancário e à inspeção nos diversos tribunais do país. A minha liminar apenas afastou a eficácia e, a partir da data em que proferida, da resolução do tribunal, que adentrou a disciplina do processo administrativo nos tribunais. E nós temos aí o autogoverno dos tribunais, principalmente considerada a federação dos tribunais de justiça, já que o Tribunal de Justiça personifica no Estado o poder judiciário. Mas isso não foi exatamente... A criação do CNJ não ocorreu exatamente porque esse autogoverno, essa autonomia dos tribunais estaduais se mostrou ineficiente para coibir Flávio, os desvios? Foi o que eu disse. A atuação do CNJ, ela deve se fazer junto às corregedorias, cobrando a atuação a modo e a tempo das corregedorias.
Mas por ela isso não é pode que ser a Constituição concorrente? prevê que cumpre ao CNJ zelar pela autonomia dos tribunais. E quanto às reclamações, elas são analisadas sem prejuízo da atuação dos tribunais. E ele pode, inclusive, avocar o processo, desde que tenhamos aí um ato que implique a delonga no término do processo administrativo na corregedoria ou mesmo a simulação na investigação. Não é mais vontade que os dois possam investigar, ministro? Por que não acabar com as 90 corregedorias dos tribunais e deixar, então, apenas o CNJ atuando? Mas hoje as corregedorias continuam, pelo atual... Que se cobre a atuação das corregedorias. Eu não posso partir da presunção do excepcional de que elas não atuam para aí concentrar poderes num único órgão. Mas, nesse caso que foi ventilado, por exemplo, da quebra do sigilo de 206 mil pessoas, implementada essa quebra de sigilo pela corregedora sem levar ao conhecimento do colegiado e sem que o presidente, que é presidente também do Supremo, tivesse ciência desses atos que estariam sendo praticados. A corregedora Eliana Calmon, na sua opinião, agiu erradamente? Não, eu penso que ela potencializou o objetivo a ser alcançado em detrimento do meio. E em direito nós não podemos fazer isso. É a segurança jurídica, o respeito irrestrito às regras estabelecidas. O doutor Luiz Francisco quer fazer uma pergunta. Ministro, por que essa liminar não foi submetida ao plenário? Porque, de início, a competência seria do plenário. O que houve agora, no último ano, nos últimos 2 anos, para evitar duplo julgamento, nós passamos a acionar a lei e a aparelhar os processos para julgamento definitivo. Agora, há casos e casos. Sendo excepcional o caso, como eu percebi como excepcional esse, evidentemente cabe ao plenário o exame do pedido de concessão. Mas por que uma questão dessa importância, dessa gravidade, não foi, o plenário não foi colocado em pauta? Quer dizer, alguém tomou a decisão de não colocar? Eu disse no plenário, né, que o judiciário, tendo em conta a atuação do CNJ, hoje está intimidado. E não quero aqui pesquisar qual foi o motivo que levou o presidente do Supremo a não fazer o pregão desse processo. O Supremo não costuma se esconder dos problemas? Por exemplo, eu me lembro o plano Collor, por exemplo, quando o Supremo decidiu, o dinheiro já estava sendo devolvido. Por exemplo, uma questão como essa, nós não teríamos essa crise, essa dezembrada que nós tivemos no processo da justiça se tivesse sido julgado. O senhor acha que houve uma falha institucional nisso? Eu penso que houve uma falha institucional, porque esse processo, ele regimentalmente teria preferência quanto ao pregão, considerados os demais processos. E a responsabilidade dessa falha do ministro Peluso? Deveria ter sido apreciado pelo colegiado. Mas a responsabilidade dessa falha institucional do ministro Peluso, o presidente do Supremo? Não. A falha institucional do Supremo como órgão máximo do Poder Judiciário. Mas tem um presidente, tem membros, não seria o presidente que organiza a pauta? É algo que precisa ser pensado. A pauta, a definição da pauta, dos processos que precisam ser apregoados. Quando o presidente me pediu para indicar 15 processos que deveriam ser apreciados, eu disse que, atendidas as preferências legais e as regimentais, a ordem deveria ser a cronológica de liberação pelo relator. É algo que nós precisamos parar para pensar e estabelecer parâmetros visando o pregão dos processos. Não pode ficar a cargo apenas do presidente do Supremo. Cristina, você quer fazer uma pergunta, por favor? Ao colocar na pauta do Conselho, do Supremo, por 13 vezes não julgar, os ministros provavelmente não queriam colocar a mão no vespeiro. O senhor, com essa liminar, o senhor força o Supremo, o colegiado, a tomar uma decisão. Ela fica sob pena de o CNJ ficar paralisado. É a mesma estratégia que o senhor usou para mudar a jurisprudência consolidada do Supremo durante anos e que, com a mudança na composição, foi alterada porque o senhor colocou os assuntos de novo em pauta? Recolocou assuntos já julgados em pauta?
Não, como no caso do ICMS na base de cálculo da COFINS, estava em pauta julgamento. e poderia ter sido apreciado, apregoado, depois do dia 5 de outubro. Houve a publicação no Diário da Justiça e entrou na pauta dirigida do sítio do tribunal na internet 13 vezes. E não foi apregoado. Resolveram não julgar. Evidentemente, aí se abriu margem para o acionamento do regimento interno e a atuação do relator. E eu atuei. E eu costumo dizer que eu peco por ato comissivo, por ato omissivo não peco. Ministro, o senhor está satisfeito com a governança do Poder Judiciário? Estou. As instituições estão funcionando. E aí cumpre um papel muito importante ao CNJ. Mas do ponto de vista administrativo, você acha que está certo essas decisões administrativas, cuidando de salário, cuidando de penduricalhos jurídicos que mexem em remuneração? Mas nós precisamos analisar caso a caso. Eu não conheço todas as situações do Judiciário Nacional em termos de pagamento, de remuneração, remuneração a servidores ou subsídio aos juízes. Precisamos apreciar. E aí sim, cobrar o CNJ providências dos tribunais. Ministro, falando de governança, alguns dados do próprio Supremo Tribunal Federal. Em 2009, o STF julgou mais de 120 mil casos. 120 mil casos. Casos repetidos. Mas que dá 11 mil julgamentos por ministro ao ano, ou 900 por mês, ou 30 por dia para cada um dos 11 ministros. É algo inimaginável, né? São mais de 3 decisões, julgamentos, por hora para cada ministro. Voltando à pergunta do Luiz Francisco, isso é governança? Como é possível decidir com esse número? Mário Sérgio Conte, eu não compreendo a atuação da Corte Maior do país, né, considerado esse número de processos. É algo que nós precisamos repensar. Nós precisamos de uma modificação do sistema. Este ano mesmo, e terminei quase que numa competição, né, estatística em primeiro lugar, liberei no meu gabinete, e eu sou um juiz que pega no pesado, né, liberei cerca de 8.700 processos. Será que é razoável termos esse número de processos julgados? De maneira nenhuma. Já que se trata da última instância, não se tem, depois que o Supremo bate o martelo e decide uma causa, não se tem a quem recorrer. Daí a nossa atuação tem que ser uma atuação mais refletida, mais cuidadosa. Agora, quando o senhor fala que é preciso repensar, quando surge um caso concreto, como da decisão do Conselho Nacional de Justiça, a atuação da Eliana Calmon, o senhor toma uma medida que, vamos dizer, acochamba. Eu estou falando em termos leigos mesmo. O que passou é que o senhor está defendendo que não se investigue. Não, enquanto não, ao contrário. tem uma outra corregedora, uma ministra, que diz, não, vamos investigar, vamos ver o que tem nesses 3 mil casos, vamos ver... Mas vamos investigar segundo as regras estabelecidas. É a segurança jurídica, é algo inerente à democracia. Nós não podemos ter, primeiro, a concentração de poderes. Para mim é incompreensível, por exemplo, que a Corregedoria tenha atuado inobservando o regimento do Conselho, sem o conhecimento dos demais conselheiros e sem o conhecimento até mesmo do presidente do Conselho. Mas ela diz que tem isso, tem essa autonomia. Ela tem autonomia? Como Quem presidente. sabe ela via a substituir, inclusive, o Supremo. Ministro, a emenda constitucional número 45 não deixa claro se o Conselho tem que agir de forma subsidiária ou concorrente às corregedorias. Eu não estou percebendo, falaria um pouquinho mais alto, por gentileza. A emenda constitucional número 45, que criou o Conselho Nacional de Justiça, ela não coloca quais são as responsabilidades do Conselho e das corregedorias, se elas têm que ser simultâneas ou não. O Conselho Nacional de Justiça não é um superórgão. Inclusive, ele é passível de falha. E acima dele está o Supremo. E vou revelar algo aqui que estarrece. Nós temos 2 conselhos, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Eu fiz uma pesquisa em termos de mandados de segurança
que pressupõem direito líquido e certo impetrados, e há tramitando no Supremo contra atos do Conselho 900 e poucos mandados de segurança, enquanto contra atos do Conselho Nacional do Ministério Público se tem uma centena apenas de mandados de segurança. Por que ninguém reclama do Conselho do Ministério Público, ministro? Como? Por que ninguém reclama do Conselho Nacional do Ministério Público? Posso responder de forma clara? Por favor. Porque ele não tem avançado o sinal. E o Ou CNJ porque ele não tem avançou. atuado. Ministro, por que falar em concentração de poderes do CNJ se a emenda constitucional mantém o poder de investigação também das corregedorias? E um dado que já foi disponibilizado é que quase 100% das denúncias que chegam ao Conselho Nacional de Justiça são retransmitidas para as corregedorias estaduais. Por que as outras não são? Será que ele pode pensar o que ele quer julgar e o que ele não quer julgar? Mas se ele é um órgão da cúpula do Poder Judiciário, ele não tem essa Sim, mas atribuição? atua segundo as regras estabelecidas na Constituição. Se nós formos ao preceito que disciplina a atividade a ser desenvolvida pelo Conselho, nós vamos ver, em primeiro lugar, primeira atribuição, zelar pela autonomia dos tribunais. Segundo, quanto a reclamações, recebimento e julgamento, sem prejuízo da atuação das corregedorias. Terceiro, ele pode ditar providências junto às corregedorias. Quarto, ele pode avocar, inclusive, processos findos a menos de um ano e proceder ao reexame desses processos. Essas regras, esse arcabouço normativo constitucional direciona a atuação subsidiária e não a atuação concorrente ou mesmo excludente do Mas, Conselho. ministro, o senhor foi contra a criação do CNJ? Fui. Na época eu votei no sentido da inconstitucionalidade da emenda número 45. Por que eu fiz? Porque nós vivemos em uma república que é formada pelos estados e municípios. Nós vivemos sob um regime que é um regime revelador da federação. E os tribunais de justiça, eles nada mais são do que o poder judiciário nos estados. E eu não posso, de início, não pude agasalhar a tese de que um órgão federal pudesse vir a exercer controle quanto a poderes dos estados. Nós não temos um órgão federal exercendo controle quanto ao legislativo do Estado. Não temos um órgão federal exercendo controle quanto ao executivo do Estado. Por que nós vamos ter quanto ao judiciário? Mas, ministro, não é um controle exclusivo. Né? O que a emenda diz é que você não vai ter um controle exclusivo nem do CNJ e nem das corregedorias estaduais. É uma competência concorrente. Quer dizer, por que não deixar tanto as corregedorias estaduais como o CNJ? Respeito a sua visão quanto à competência concorrente, mas não é o que decorre do texto expresso da Constituição Federal. Não está querendo... A interpretação do texto leva à conclusão de que a atuação é subsidiária. E, como eu disse, o Conselho pode e deve agir no caso de inépcia da Corregedoria Estadual, no caso de uma simulação investigativa, no caso de procrastinação ou de falta de independência. Agora que haja um ato mas, ministro, que revele essa questão da interpretação. Como o Conselho saberia que, por exemplo, na expressão do ministro Celso de Mello, a incapacidade de promover com independência os procedimentos administrativos? Eu mantive Sim. a resolução no Mas que ela como que prevê a o Conselho... obrigatoriedade de comunicação pela corregedoria do tribunal ao Conselho quanto à tramitação Mas isso não de fere um a processo. Federação também? Hein? Isso não fere a Federação? A Federação Brasileira, Não, convenhamos, ministro, a meu ver, o claro, governador do Estado claro é julgado pelo toda STJ. vez que eu fico no colegiado vencido e de forma isolada, eu desconfio da minha posição. Mas continuo convencido de que a nossa federação ela está fragilizada com a atuação do Conselho junto aos tribunais de Mas justiça. aí o senhor que perdeu na criação do Conselho Nacional de Justiça, o senhor não está querendo agora esvaziá-lo? Não, de forma alguma. Está parecendo, ministro. Porque Estou falando veja, novamente veja, não há- eu tenho não há um um compromisso revanchismo. maior. O senhor foi voto Eu vencido, tenho um até compromisso agora- maior com a minha ciência e consciência.
e reconheço a supremacia, a necessidade de observância das decisões do plenário. Eu não questiono mais a inconstitucionalidade do Conselho como órgão administrativo e não jurisdicional. Mas o senhor acha que a investigação tem que ser feita pelo uma ideia preconcebida em relação ao Conselho. Mas o senhor acha que a investigação é privilégio das corregedorias locais e não do CNJ? Como? A investigação dos casos eventuais? Não é privilégio, porque todo privilégio é odioso. É uma prerrogativa das corregedorias. Para isso elas existem. Agora, se elas não atuam segundo o figurino legal, aí deve o Conselho fiscalizar e cobrar a atuação das corregedorias. Como historicamente as corregedorias, na maior parte dos casos, fazem pouco, não seria o caso de deixar o Conselho Nacional de Justiça fazer muito? Vamos terminar com 90 corregedorias e criar uma super corregedoria nacional que atue em substituição. Será que isso se coaduna com a ordem natural das coisas? Às vezes, sim. Ministro. Onde vamos parar? A máfia nos Estados Unidos acabou com o departamento da Polícia Federal. Própria a regimes totalitários e não a democracia. Mas, ministro, há regimes em que se tem o Estado democrático de direito. A sugestão do senhor é boa. 90 tribunais é muito tribunal, não é? Não dava para enxugar um pouco, para uns 30? Não, porque, veja, nós temos 27 tribunais de justiça, um por Estado da Federação, 27 eleitorais, 24 regionais do trabalho, 5 regionais federais, 3 militares e os 4 tribunais superiores. Não coloca aí o Supremo. E quantos magistrados punidos por essas corregedorias? O que você imaginaria? Já se reclama tanto da morosidade do judiciário, você imaginaria a extinção de órgãos do judiciário, de alguns tribunais? Quais seriam Não, mas eu digo, extintos? Tantas corregedorias e quantos magistrados foram punidos? Foi o que eu disse, já que o Conselho Nacional de Justiça, né, é tão potencializado, vamos simplesmente fechar as corregedorias e deixar apenas o Conselho atuando. E aí teremos a consequência desse ato quanto à irresponsabilidade dos órgãos julgadores. Há um sistema que é um sistema complexo que funciona com instituições próprias. E a atividade dessas instituições, ela precisa ser observada. Ministro, mas há vários participantes do processo e, legislativo. Pelo visto, eu penso que o Conselho Nacional de Justiça, ele não falha. Agora, ministro, é um órgão ungido. A confusão. Uma coisa, eu acho que há algo que participantes do processo legislativo de criação da emenda 45 vieram a público deixar bem claro que a vontade do legislador naquele momento era dar um poder ao CNJ de investigar não ilimitado, paralelo. Tanto agora, que um senador da República, numa época de crise, o que é muito perigoso, imaginou a apresentação de uma PEC, de uma proposta de emenda constitucional para robustecer os poderes do Conselho Nacional de Justiça. Agora, eu espero não vivenciar o dia que teremos, se vier à baila, né, essa PEC, a aprovação dessa emenda constitucional, que de qualquer forma passa pelo crivo da Carta da República, passa pelo crivo do Supremo, e se tiver aí no cenário nacional um super-órgão. Agora, ministro, me diga se o senhor concorda. O CNJ, ele não ministro foi... Demóstenes... Deixa eu só complementar, por favor. O senhor está se referindo à PEC do senador Demóstenes Torres, né? Que é originário, é originário do Ministério Público. Eu até indagaria ele, será que ele leu a decisão que proferir? Será que ele manteve contato com os fundamentos lançados? Não sei. Ministro, porque ele diz que essa PEC viria para deixar claro o que já está claríssimo. Para ele. Sim, mas haveria sentido em criar o CNJ para que ele não pudesse investigar, ministro? Não é o convencimento de integrantes, já não estou a me referir a mim próprio, de integrantes do Supremo. A Constituição, ela enseja a interpretação, e quer queiramos ou não, o intérprete derradeiro da Constituição Federal
É o Supremo e ele atua de forma vinculada, considerado o que está na Constituição Federal. O que está em jogo, ministro, é a questão fundamental do corporativismo. O que está em jogo, para mim, a essa altura, e considerado que foi passado à sociedade, é o justiçamento. Vamos procurar correção de rumos? Vamos procurar. Eu também, como cidadão, anseio a correção de rumos. Agora se paga um preço. Por se viver em um Estado de Direito, esse preço é módico. O respeito ao arcabouço normativo, ou seja, a legislação, principalmente ao texto constitucional. Agora, ministro, não tem... Fora isso, o que teremos será justiçamento e não justiça propriamente dita. Não tem uma ressalva para ser feita, ministro? Está todo mundo dizendo que o CNJ é um órgão de investigação. Ele foi criado para enfrentar o principal problema do judiciário, que é a morosidade. Para programar o judiciário de amanhã, o judiciário almejado. A falta de eficiência, a falta de efetividade. E, de repente, eu não sei quem cismou que é uma delegacia de polícia. Não é uma delegacia de polícia. 5 pessoas na corregedoria não vão investigar o país todo. Veja, o juiz só pode afastar o sigilo de dados bancários, dados fiscais, dados de ligações telefônicas em caso concreto. E mesmo assim, para o fim de investigação criminal ou instrução de ação penal. Mas o Conselho Nacional de Justiça, segundo as colocações feitas, ele tudo pode. Agora, então, ele é um órgão administrativo. É isso que ele é. Agora, eu queria colocar para o senhor o seguinte... Essa pressão, esse clamor público para aumentar os poderes do CNJ e dar poderes que hoje ele não tem, né, não é só em relação ao CNJ. Nós temos o COAF, que também... Eu disse que nós temos ainda um encontro jurisdicional com a atuação do COAF. Fiquei assustado com uma entrevista dada pelo presidente que saiu em páginas a Comissão de Controle das Atividades revista brasileira. Fiquei muito assustado. Então, além do COAF, querem aumentar os poderes da Polícia Federal, quer-se aumentar os poderes do Ministério Público, não é? E tem lá uma questão a ser decidida. E diminuir-se o poder do Judiciário, que é um órgão equidistante responsável pela paz social. Então, nós temos essa questão para ser decidida ainda no plenário do Supremo e está sendo votado, já teve uma votação na Lei Complementar 105, que é os poderes da Receita, que também querem aumentar de forma que a Receita possa quebrar sigilo sem a interferência do Poder Judiciário. Então, quer dizer, é um clamor público. O Supremo vai ouvir as vozes da rua, vai aumentar os poderes desses órgãos todos, que é exemplo do CNJ, aí pretende, inclusive, quebrar sigilo de pessoas, etc. e tal. O senhor acha que o Supremo pode ser sensível a esse clamor público e... É difícil falar considerado o colegiado. Eu digo que o colegiado é um somatório de forças distintas. E aí nós temos a proclamação da decisão, que é uma decisão democrática. Agora, eu sei como vou atuar. Como atuei no caso referido, em que a Lei Complementar 105 dava a uma das partes da relação jurídica, dava à Receita a possibilidade de adentrar em dados do contribuinte. E nós assentamos a inconstitucionalidade. Agora, essa vontade de dar aí tantos poderes para órgãos administrativos seria uma falta de confiança no Judiciário? Não, eu penso que se chegarmos a esse dia em que não se tiver mais confiança nos juízes, em que se pressupor que todos sejam salafrários até prova em contrário, nós teremos que fechar o Brasil para balanço. Ministro, mas como se falar em tirar poder do Judiciário, se o CNJ, se dos 15 conselheiros do CNJ, 9 são magistrados? Os integrantes da corregedoria do CNJ são juízes. Quer dizer, o CNJ, não pode se dizer que o CNJ estaria tirando o poder do Judiciário. Quando escolhida a ministra Eliana Calmon, né, para ser a corregedora-geral,
eu veiculei em uma revista da área jurídica, né, um elogio e uma esperança da magistratura na atuação dela, já que ela é uma juíza de carreira muito séria e com relevantes serviços prestados à nação. O senhor se arrepende disso? Hein? O senhor se arrepende disso? Não, não me arrependo, mas estou um pouco assustado. E talvez ela tenha esquecido que o chicote muda de mão. Mas, ministro... Talvez ela tenha esquecido de uma frase de Machado de Assis, segundo a qual a forma mais agradável de se ver o chicote é tendo-se o cabo à mão. Ministro, o judiciário é tido como um dos poderes, dos três poderes, o mais obscuro da República, porque ele toma atitudes... Vendeu-se essa imagem à sociedade. E colou essa imagem. E fica aparecendo, às vezes, que o Supremo, a cúpula do Judiciário, tenta dizer... É impossível melhorar, tem que ser lento, é um problema de cultura. Agora, quando surge alguém, o CNJ, uma entidade, o CNJ, uma ministra, como a ministra Eliane Calmon, que é muito popular, eu lembro ao senhor, que quer fazer as coisas, quer mudar as coisas, o senhor toma uma posição, não, vamos mais devagar, é preciso preservar o Estado de Direito. Como se o Estado de Direito estivesse sendo ameaçado. Não está sendo ameaçado o Estado de Direito. O senhor pediu um exemplo, Estados Unidos. Havia um problema de gangsterismo da máfia, que só foi resolvido quando um departamento do FBI se juntou à Receita Federal e o processou por sonegação de impostos, sem romper a ordem democrática. Não é o sistema mas alguém tomou uma decisão então, e foi em frente. Vamos rasgar e vamos colocar em segundo plano a Constituição Federal. Não, eu estou perguntando como dentro da Constituição se combate a corrupção. Houver um órgão como o Supremo, com a responsabilidade de zelar pela supremacia da Constituição, ela terá que ser observada. E o problema da corrupção? Como é que dentro das normas legais, ao seu ver, é possível efetivamente diminuir a corrupção no judiciário, a venda de sentenças, o comércio de opiniões? Em primeiro lugar, a corrupção no judiciário não é regra. Em segundo lugar, eu já apontei, se não houver atuação segundo o figurino constitucional e legal da Corregedoria, cumpre ao Conselho, inclusive, avocar o processo. Cumpre ao Conselho ditar providências, mas ele não pode substituir-se, né, às corregedorias. Ministro, mas nós não sabemos se é regra ou se não é regra, porque, afinal de contas, o Judiciário nunca foi investigado. Exatamente. Começou a ser investigado agora. Como? Nós não sabemos se é regra ou não é regra a corrupção no Judiciário. Já houve até uma CPI do Judiciário. Porque nós nunca tivemos uma investigação. Nós começamos a ter investigação com o CNJ. Nós tivemos a atuação das corregedorias. Eu fui corregedor alguém sabe de algum julgamento? Da Justiça do Trabalho. Os processos em São Paulo, os processos julgados na Corregedoria, no TST, são litigiosos. Eu atuei como corregedor. Quantos o senhor puniu? A fiscalização. Ministro, quantos o senhor puniu como corregedor? Quantos foram demitidos? Eu não tinha obrigação, eu fazia correção no tocante aos órgãos e cobrava providência dos órgãos dos tribunais regionais de trabalho. Nós não temos, no judiciário, nós não temos um xerife. Não vivemos uma época de faroeste. Não precisa ter um xerife? Hein? O judiciário não precisa de ter um xerife? O ministro... E por que não outros órgãos da República? E por que não, inclusive, outros órgãos privados, inclusive o jornalismo? O senhor defende a censura, a imprensa? Não, de forma alguma. Quando a imprensa censura... De forma alguma, eu defendo, sou um arauto da liberdade de expressão, da liberdade de informação pelos veículos de comunicação. Não da liberdade de corrupção. Mas que tipo de xerife, Não, ministro? eu não defendo. E só estou vocês, diante da minha atuação, e eu sempre repito que não ocupo cadeira voltada a relações públicas, achar que eu passo a mão na cabeça de quem cometeu um desvio de conduta. Ministro. Não passo a mão, não é isso. Agora tenho um compromisso maior com a judicatura, com a toga que eu envergo no Supremo. E esse compromisso é de tornar prevalecente a Constituição Federal. Ministro, modifiquemos a Constituição Federal, mas enquanto ela estiver em vigor como está, ela terá que ser observada e eu tudo farei para ela ser observada. Ministro, mas não é muito difícil para um magistrado
julgar o colega de turma, o vizinho de gabinete, aquele magistrado que está sempre ali no convívio, quer dizer, eu acabei não é melhor... de dizer que eu não ocupo cadeira voltada a relações públicas. O meu compromisso é com a minha ciência e consciência. Se eu tiver que votar contra um colega, eu vou votar. Ministro, mas o espírito de corpo nos tribunais não prevalece. Mas, ministro, nos tribunais estaduais, nós vemos inúmeros casos de apadrinhamento, de situações em que o problema é colocado debaixo do tapete. O Conselho Nacional de Justiça, agora, ele não pode pretender substituir-se, como eu disse, aos tribunais. Mas não é melhor um órgão composto por magistrados de fora? Nós temos uma supercorregedora. É a única pessoa certa no cenário quanto à atuação. Eu penso que nós estamos potencializando muito os predicados da corregedora. Outro grande assunto que nós temos é o mensalão, né? Pela minha apuração, o senhor foi o primeiro ministro a ler o relatório do Joaquim Barbosa, né? O senhor podia compartilhar com a gente aqui quais são suas impressões a respeito do relatório? Pois é. Em férias, levei para o Rio de Janeiro um relatório de 120 folhas. E foi bom eu ter levado, que eu tinha pedido assessoria para formar pastas, considerado cada qual dos acusados e certas peças do processo. Claro que eu não vou ler o processo. Deve ter lido o processo relator e também examinado o processo revisor. Agora, diante do relatório, que eu disse que foi muito bem elaborado, né, eu já dispensei, inclusive, o trabalho da assessoria. E já estou pronto a participar do julgamento. Quero ouvir a acusação e quero ouvir a sustentação da defesa. Então, o senhor nos informa aqui que o relatório é bem feito, está bem colocado, não é? E tem, inclusive, provas, é isso? Não, o relatório não revela os elementos probatórios. Sim. Essas provas é que precisarão ser expostas, né, no plenário. Pelo titular da ação penal, que é o Procurador-Geral da República, expostas pela defesa nas sustentações da tribuna, expostas pelo relator, para isso nós temos um juiz como relator, e também pelo revisor. E eu votarei numa situação muito confortável, porque eu sou o antepenúltimo a votar. Talvez, quando chegar a mim, a questão já esteja decidida e o meu voto não seja tão importante. O senhor acha que demoram para pregoar outra vez? Não. Eu penso que o ministro Ricardo Lewandowski, já que foi apresentado o relatório pelo ministro Joaquim Barbosa, está dando preferência revisor, absoluta a esse processo para tocar. Mesmo porque nós sabemos que na área penal a passagem do tempo é importantíssima, já que incide pela passagem do tempo a prescrição. Eu peço agora licença para a gente fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o ministro Marco Aurélio Mello aqui no Roda Viva. Estamos de volta ao Roda Viva com o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. E esta noite, mais uma vez, o Paulo Caruso está ilustrando o programa com seus cartoons e também temos a presença de estudantes ligados ao judiciário. Ministro, o Fausto Macedo, meu colega, vem de publicar uma reportagem dizendo que um juiz recebeu R$150 mil de indenização porque a sua cobertura foi inundada pela chuva. Outros dados. O próprio Supremo tem 70 veículos, 19 deles ômegas de luxo, para 11 ministros. A diária, quando viajam no Brasil, é R$614, no exterior, $483, salário de R$26 mil. Eu acho tudo isso justo no caso do Supremo, mas há privilégios, o senhor não gosta da palavra, mas há certos fatos que acontecem no judiciário, no Poder Judiciário, que nenhum cidadão brasileiro tem. Por exemplo, as férias de 2 meses, e há uma
grita dentro do judiciário dizendo que é preciso ter férias de 2 meses, quando fora do judiciário nenhum brasileiro tem esse tipo de regalia. Como o senhor encara essa questão? Não só das férias, mas do que o judiciário dispõe de acesso, de assessores, de verbas complementares, carros, auxílio moradia, tudo isso. Há um apoio de infraestrutura. E esse apoio, claro que vinga na administração pública o princípio da legalidade, né? Ele está referendado pela legislação em vigor. Agora, em todo setor, nós temos desvios de conduta, nós temos mazelas. Nós precisamos corrigir e afastar essas mazelas. Agora mesmo, quanto ao tratamento, que seria um tratamento preferencial de alguns desembargadores no Tribunal de Justiça, o presidente eleito já disse que está apurando o que realmente houve, porque vinga no Estado brasileiro a isonomia, o tratamento igualitário, né? Férias de 60 dias. O que ocorre em geral? Um dos meses é tirado para atualização do serviço no gabinete do desembargador, na secretaria do juízo, no gabinete do ministro do Supremo. E já se pensa aí, considerada a lei orgânica da magistratura, na fixação dos 30 dias e em um recesso, que é o recesso, inclusive, buscado pelos advogados profissionais liberais para que tenham as férias, né? Vamos chegar a um meio termo e que atue os nossos representantes, os deputados federais e os senadores da República. O senhor pessoalmente é a favor das férias de quanto tempo para o judiciário? Eu sou a favor das férias que são férias previstas para os servidores em geral. 30 férias dias? De 30 dias. Não sou a favor de tratamento privilegiado, porque, como eu disse, todo privilégio ressoa mal e implica algo que deve ser afastado do cenário jurídico. Agora, que venha realmente a legislação, a lei orgânica da magistratura, disciplinando o tema, com a palavra os deputados federais e senadores. O Supremo não poderia decidir, o Pleno do Supremo, nós vamos trabalhar vamos ter férias só um mês por ano? Não, porque o servidor público e o agente público não pode dizer a lei que observará ou que não observará. Não, uma decisão interna do Supremo. Estão previstas na Lei Complementar número 35 de 79. Ministro, aqui no TJ de São Paulo foram concedidas licenças-prêmio para magistrados que vieram da advocacia pelo 5º Constitucional. Então, em alguns casos, foi considerado a contagem do tempo de advocacia 25 algo que, anos. Evidentemente, eu não consigo agasalhar, né? Mas que se corrija isso, né? Quer dizer, evidentemente, nós não podemos, a partir da potencialização desse fato, fragilizar o judiciário. O judiciário é responsável pela democracia. Ele afasta os conflitos de interesse e restabelece a paz social momentaneamente atingida pelo conflito. Mas não é de se esperar um zelo maior em relação à lei dos próprios integrantes do Poder Judiciário? Quando a gente vê uma situação dessa no Tribunal de São Paulo... presidente de qualquer tribunal, eu me oporia à consideração de um tempo de advocacia para licença-prêmio, que diz respeito à prestação de serviço público, né? O serviço da advocacia é tido como gênero, serviço público, mas não a esse ponto de se ter aí o entrelaçamento dos tempos. A própria questão da licença-prêmio, né, que está em pauta em alguns casos lá no Supremo. Quer dizer, a cada 5 anos de trabalho no serviço público é concedida uma licença-prêmio de 90 dias. Né? Quer dizer, se essa tese vingar no Supremo, além dos 2 meses de férias, a gente teria em média aí mais 20 dias por ano. Como é que o senhor vê essa questão da licença-prêmio? Mas não há, a licença-prêmio já não está mais contemplada na ordem jurídica. São situações residuais de juízes que deixaram de gozar
porque de início eles teriam que gozar, seria obrigação de fazer do setor público a licença-prêmio em virtude da necessidade de serviço. Então, são situações residuais que precisam ser equacionadas, resolvidas, mas há tribunais... sem enlastecer-se, né, essas licenças-prêmio. Mas há tribunais estaduais, ministro, que estão pagando a licença-prêmio para os magistrados. Mas aí cumpre ao CNJ atuar junto ao tribunal. Ministério O que é Público. inconcebível é o CNJ, né, substituindo-se a corregedoria, atuar no processo administrativo individualizado relativo a um juiz. Não é papel do Ministério Público? O Ministério Público poderia atuar. Por que não atua? Ministro, uma das grandes questões, inclusive foi levantada pela Cristine, quer dizer, a questão do sigilo nas sessões que investigam ou que apuram magistrados. Você leu a minha decisão? Li. O que eu disse quanto ao sigilo? Sim, o senhor mantém a publicidade que dos atos. Depois da Carta de 1988, não se pode cogitar de sigilo. Sim, mas o sigilo o senhor sabe que é mantido. Publicidade, eu, por exemplo, em inquéritos e ações penais, quando eu sou o relator e recebo o processo com a autuação na capa apenas das iniciais, o que eu faço? E fiz isso, inclusive, para depois pedir ao Procurador-Geral da República o arquivamento em relação a um homem que hoje é o vice-presidente da República. Eu mando lançar na autuação o nome completo do envolvido. E o faço em benefício do próprio envolvido. Por que em benefício do próprio envolvido? Porque quando você submete ao sigilo, você gera uma suspeição de que o caso é muito mais grave do que realmente é. Eu estou plenamente de acordo com o senhor, Nesse caso, por exemplo, qual foi o resultado? O próprio titular da ação penal, o Procurador-Geral da República, pediu o arquivamento porque não havia novos elementos para se reabrir o inquérito. Sim, mas eu sei da sua posição. Agora, essa não tem sido uma posição dominante em matéria de judiciário. Me surpreendeu no Supremo esse ato do presidente, né, mandando que se observasse nos processos, não são processos que envolvem menores, porque aí a lei prevê o sigilo, que se observasse apenas as iniciais. Me surpreendeu. E como eu não estou, né, sob a orientação do presidente, mas atuo segundo os parâmetros legais e constitucionais, eu, como relator, determino que se autue como deve ser autuado todo e qualquer processo. Aquele detentor de foro, quando comparece a juízo, o deputado, o senador, comparece como cidadão. E, por mim, não haveria sequer a prerrogativa de foro, seria julgado na primeira instância. Ministro, essa crise toda revelou uma farra de pagamentos espetaculares, excepcionais para um monte de desembargadores aqui em São Paulo mesmo, o próprio presidente do tribunal. Que se atue, que as instituições atuem e que haja a devolução do que é recebido indevidamente. O senhor defende a prisão para beneficiários desses valores excepcionais? O senhor defende prisão para beneficiários? Não, prisão não, porque em direito penal... Por tão pouco se prende nesse país, ministro? Em direito ministro? penal, o crime tem que estar previsto. O crime e a pena é uma garantia constitucional do cidadão, é uma garantia constitucional sua, por exemplo, de todos nós, cidadãos. Mas se houver uma lei prevendo e se o Supremo entender que essa lei é razoável, evidentemente ela terá que ser observada. O ministro, a ministra Eliane Calmon esteve aqui, nós entrevistamos ela. E foi perguntado a ela por que nunca se puniu, nunca nenhum magistrado foi para a prisão no Brasil. Ela respondeu com uma pergunta: o senhor já viu alguém preso por crime de colarinho branco? Eu devolvo a pergunta ao senhor: por que não se prende magistrado, por que não se prende, vamos dizer, gente de bem, dita de bem no Brasil, gente rica, gente branca, gente... Se prende, isso aí, olha... Magistrado, cite um magistrado fora aquele... Nós tivemos uma época em que nós precisávamos da licença do Congresso para atuar,
pela delonga, né, nós acabamos tendo a incidência da prescrição. Mas já condenamos, nos últimos julgamentos, já condenamos a parlamentar no próprio Supremo, que funcionem as instituições, mas que não haja essa concentração perniciosa de poder. Ou seja, entender-se que agora que a salvação do judiciário brasileiro está nas mãos de uma única pessoa, que é a Corregedora Nacional de Justiça. Nós temos uma pergunta feita pela nossa plateia virtual que eu gostaria de ler para o senhor. O senhor considera razoável, num Estado democrático de direito, que a máxima punição administrativa para um juiz corrupto seja aposentadoria compulsória? E remunerada, né? E remunerada? Ele perde. É a Cristiana Vilela que está perguntando. Ele pode perder o cargo mediante sentença judicial. Ele pode perder, inclusive, a aposentadoria já ocorrida, já formalizada, mas mediante sentença. Isso já aconteceu, Agora, ministro? pelo jeito, daqui a pouco nós vamos querer que o Conselho Nacional de Justiça também tenha esse poder. Mas se for um caso... E aí, fechando-se a Constituição nunca ninguém Federal, foi punido. que passará Nunca. a ser um documento lírico, um documento romântico, Mas, um ministro, documento o ideal- simplesmente o ideal- de fachada. O ideal é no que... Vamos ver onde chegaremos com isso. O ideal é que a punição máxima, o ideal não é que ela seja de perda do cargo, porque um processo criminal no Brasil demora 10, 15, 20 anos. Quer dizer, Vamos nesse período buscar todo o a magistrado está celeridade do recebendo as processo. custas do Vamos contribuinte. buscar a celeridade do processo. Que Quem era o sabe papel do enviando CNJ, todos né? os processos existentes no Brasil ao Conselho Nacional de Justiça, haja um julgamento imediato. Ministro, aqui o senhor está tendo uma imagem que eu acho bastante importante da incompreensão do Poder Judiciário. Quer dizer, acho que há juízes que foram punidos historicamente no Brasil, mas esse sentimento, quer dizer, como que isso está batendo na magistratura? Nós tivemos um mês atípico, mês de dezembro, em que o Poder Judiciário virou a bola da vez. O Legislativo é bola da vez. Com o Executivo, já Sim, ocorreu com o Legislativo. E eu fui alertado por um grande homem público, que não vou dizer quem foi, de que ocorreria também com o Judiciário. Mas o senhor não acha bom que seja assim? A quem interessa desgastar os poderes da República? A quem? Desacreditar esses poderes diante dos cidadãos em geral. A quem interessa? Vamos indagar, vamos questionar. A quem interessa? Não sei. Não sei. Mas o senhor não acha Vamos positivo aguardar. que a imprensa, pela primeira vez, está perdendo um pouco a timidez em relação ao Poder Judiciário? Não, ela sempre atuou em relação ao Judiciário de forma muito clara, de forma muito precisa. E louvo a imprensa, como louvo também a Polícia Federal. E louvo o Ministério Público quando ele fustiga como titular da ação penal. Agora, o que nós precisamos é respeitar as regras estabelecidas, até que essas regras sejam modificadas. Eu peço agora licença outra vez para mais um rápido intervalo e voltamos com o ministro Marco Aurélio Mello. O Roda Viva de hoje volta ao vivo com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Ministro Marco Aurélio, retomando a pergunta do doutor Luiz Francisco, às vezes a justiça brasileira dá a impressão de ser uma justiça de classe, uma justiça onde advogados muito bem pagos conversam com juízes que também têm, recebem bons salários, principalmente no Supremo. Às vezes, a mulher de um juiz trabalha para um escritório de advocacia que tem casos no Supremo. Às vezes, um familiar do ministro também trabalha no escritório de advocacia, jantam juntos, vão à festa juntos, viajam juntos. Essa situação, como melhorá-la na prática? Como evitar esse conluio, essa associação entre advogados muito ricos e a cúpula da justiça brasileira? Mediante a concepção de cada qual.
e a guarda de algo que nós precisamos no Brasil, e somente assim vamos ter avanço cultural, que é a ética. Agora, claro que há entrelaçamentos que são indesejáveis. Claro que nós temos problemas no judiciário. Claro que nós temos que procurar a correção de rumos, mas sem atropelo. Agora, na prática, historicamente, leva a uma situação, de fato, entre aqueles que não têm recursos são mais condenados do que aqueles que têm recursos. E veja, o que nós tivemos com a Constituição de 1988? Nós tivemos a criação da Defensoria Pública, da obrigação do Estado de prestar assistência jurídica e judiciária àquele que não pode contratar um advogado sem prejuízo do próprio sustento. Qual é a situação da Defensoria Pública em São Paulo? Um Estado que, na verdade, é um país dentro do país. É uma situação até hoje deficitária, porque no interior nós temos advogados contratados para prestar assistência porque a Defensoria Pública não está suficientemente estruturada. Nós temos ainda, penso que 2 estados no Brasil, e a Carta é de 1988 quanto à obrigação. Aqui são os estados, se não me falha a memória, eu não quero cometer injustiça, de Santa Catarina e Goiás, em que não houve ainda a criação e a estruturação da Defensoria Pública. Aquele que pode contratar, contrata. Por exemplo, o doutor Luiz Carvalho Filho, contrata um grande advogado. Mas ele é barato. E quem não pode contratar um grande advogado? Tem uma assistência, realmente, uma assistência proficiente num caso que esteja submetido à justiça? Não tem. Por isso é que se diz que, infelizmente, é uma justiça de casta, é uma justiça dos ricos. Não, peraí, agora a Cristine Prestes, que não consegue falar de tanto que a gente fala. Eu queria te perguntar, ministro, o que o senhor defende em relação à Lei Orgânica da Magistratura? Quais são os pontos de reforma que o senhor defende? O senhor defende uma punição maior para os juízes, além da aposentadoria compulsória? Uma nova lei, né, orgânica da magistratura. E o Supremo, ele tem a iniciativa do encaminhamento do projeto. Agora mesmo o presidente César Peluso, né, anunciou que estará enviando ao Congresso o anteprojeto, né, de lei orgânica da magistratura. Do Supremo, o senhor agora, foi chamado a participar dessa reforma? A lei orgânica da magistratura, ela foi editada em 1979 e é um verdadeiro corpo de rigor maior em relação aos magistrados, porque nós estávamos num regime de exceção. Hoje nós estamos num regime democrático. Agora que vem a lei prevendo direitos e deveres em relação aos juízes. Agora, não podendo, por exemplo, como ocorreu, e aí eu suspendi a eficácia da resolução, não podendo o Conselho Nacional de Justiça atuar como se fosse o Congresso da República e impor deveres que não estão previstos, violando o princípio da legalidade, não estão previstos na lei orgânica. Ministro, o Supremo já foi acusado muitas vezes de praticar ativismo judicial, que seria, na verdade, substituir o legislador ao julgar e exigir do Congresso que regulamente ou que estabeleça, que crie leis para suprir as leis que ainda não existem. O Conselho, então, não estaria fazendo esse mesmo papel do Supremo? Cristine, vamos compreender como atua o Judiciário. O Judiciário só atua mediante provocação, é um órgão inerte. Em segundo lugar, com a Carta de 1988, nós tivemos a inserção de um instrumento para tornar efetivos direitos assegurados constitucionalmente que estejam na dependência da regulamentação pelo Congresso. É nesse campo que nós atuamos. Agora, a nossa atuação é sempre uma atuação vinculada. Se não fosse vinculada, talvez eu estivesse aplaudindo agora a atividade desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça, inclusive quanto a essa devassa
que implicou o afastamento do sigilo bancário de 206 mil pessoas. Isso é impensável em um Estado democrático de direito. O COAF deveria ser investigado por esse afastamento do sigilo? Eu não vejo como conciliar essa atuação do COAF com a Carta da República, no que a Constituição Federal prevê que o sigilo é regra e só pode ser afastado mediante ordem do Estado juiz, ou seja, uma ordem judicial. E mesmo assim, em cima de um caso concreto, que envolva investigação criminal ou uma ação penal. Mas no caso concreto dos 2.500 a 3.000 funcionários da Justiça... Não, 206 mil. Não, foram investigados 206 mil e acharam que existem potenciais irregularidades em 2.500 a 3.000 funcionários do Judiciário. Nesse caso específico desses 3.000, o que se faz? A Justiça... Precisamos que as instituições funcionem. E, fora isso, mas de que maneira? Construir-se um paredão para um fuzilamento. Ministro, de que maneira fazer funcionar a Justiça? O Ministério Público, agora mesmo, o Márcio Chaé apontou que o Ministério Público deve atuar. O Ministério Público é o fiscal da lei. Ministro, as corregedorias devem atuar e, não atuando, aí sim caberá ao Conselho Nacional de Justiça tomar providências. Ministro, a ordem correta, o senhor não acredita que a ordem correta... Deixa a Cristina acabar, perdão, depois você fala. Qualquer cidadão... Poder, as mulheres, esperança de um mundo mais equilibrado. Qualquer cidadão brasileiro... Qualquer cidadão brasileiro está sujeito as regras do COAF se movimentar acima de 10 mil reais na conta bancária. Qualquer valor acima de 10 mil, o COAF vai lá e faz um relatório e entrega para o órgão competente. Por que só os juízes não podem passar por isso? É algo inimaginável, ou seja, eu não concebo que dados bancários de um cidadão sejam acessados por um órgão do Ministério da Fazenda, então, que posteriormente repassa esses dados, repassa a outros órgãos administrativos. Como fica a reserva do Judiciário? A garantia que se buscou ao se submeter o afastamento do sigilo a uma ordem judicial. E tem mais. Aí nós temos o afastamento do sigilo de dados quanto à conta bancária, quanto à venda de imóveis, quanto a cartão de crédito, utilização do cartão, ou seja, uma verdadeira bisbilhotice. Mas, ministro, então, na verdade, todos os tratados internacionais que o Brasil assinou em relação ao combate à lavagem de dinheiro, que levaram à criação do COAF... de nós termos solapado a nossa soberania, os tratados internacionais não se sobrepõem à Constituição Federal. Ministro, eles não estão no mesmo nível da Constituição Federal. O senhor acredita que o COAF é inconstitucional? Tanto que o Brasil pode denunciar um tratado internacional. O problema é que parece que as investigações estão sendo extintas no nascedouro, não se deixa investigar. A gente acompanhou também o caso da Operação Castelo de Areia. O Conselho Nacional de Justiça a atuação da Corregedoria. O que ele não pode é simplesmente ignorar que possuímos no Brasil, né, um sistema que precisa ser observado. Ignorar que existem 90 corregedorias, sendo essas 90 corregedorias mantidas pelo contribuinte. Ministro, mas será que... Para quê? Para nada? Ministro, mas será que, sob o argumento de se proteger direitos individuais, não se está tirando o direito da sociedade de ver investigados os casos suspeitos? Vejo que a sua fé no Conselho Nacional de Justiça é inabalável. Não é. Isso ocorre em outras situações também. Não há argumento quando se potencializa um enfoque. Não, ministro. E, infelizmente, a bandeira hoje, né, ela está sendo empunhada, né, muito mais calcada no justiçamento do que na observância à ordem jurídica. Mas não só no caso ministro. A justiça popularizou-se no Brasil. 20 anos atrás, ninguém sabia nem quem era o presidente do Supremo, não é?
Nós temos hoje um quadro em que a justiça foi para as primeiras páginas e... Você não chegará a me culpar por isso, tendo em conta a TV Justiça. O senhor colaborou bastante, né? Inclusive como presidente da República. É a publicidade. O que eu tentei foi aproximar o judiciário do povo. Então, agora, o que nós temos? Nós estamos diante de uma ansiedade muito grande da população de participar. Né? Nós estamos vendo aqui hoje essa vontade que a população tem de... Né? E faz muito sucesso, inclusive ajuda muito na imagem da da justiça, o populismo judicial. Né? Os juízes que ouvem a voz das ruas, eles se dão muito bem... Eu tenho muito receio dos denominados predestinados. Mas aí eu queria chegar no seguinte, eles são muito aplaudidos, né? Isso ajuda a imagem da justiça muito mais do que a sua liminar. Né? Agora me diga, ministro, por que o senhor vê com reserva a pauta positiva do Supremo que visa elencar, agrupar julgamentos em que a população ficará satisfeita com os resultados? Por que isso é contra, se isso pode ajudar tanto a imagem da justiça? Se existente, essa pauta positiva é algo muito triste. Eu estou há 21 anos no tribunal e nunca convivi com uma pauta positiva. Geralmente o tribunal é contra-majoritário. E, volto a dizer, as 11 cadeiras não são 11 cadeiras voltadas a relações públicas. Então, agora eu peço mais uma vez, para a gente interromper um pouco, o Roda Viva volta para o último intervalo daqui a pouco e depois mais 10 minutos de pergunta e resposta com o ministro Marco Aurélio Mello. Estamos no último bloco do Roda Viva com o ministro Marco Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio, para quem não sabe, é um grande frasista. Eu vou ler umas frases dele. Ele nunca se deu bem com a ministra Ellen Grace. Ele disse o seguinte: como é que eu posso gostar de uma pessoa que queria o meu fim? Depois ele disse sobre o livro Triângulo no Ponto, do Eros Grau, um livro supostamente erótico. O ministro Marco Aurélio disse: é fino na forma e grosso no conteúdo. Agora ele toca numa questão que ele resume numa frase: a batalha para combinar conteúdo e celeridade é inglória. Conteúdo, vamos dizer, punir os funcionários da justiça que são corruptos. Não, conteúdo, apego maior, ordem jurídica e decisões bem fundamentadas. E céleres, então, como se obtém a celeridade? Fio da navalha. Como se obtém a celeridade? Conteúdo com celeridade. Eu gostaria de ter apenas 100 de processos por ano para relatar. Claro que produziria obras primorosas, acadêmicas, né? Mas não é essa a nossa realidade. Que às vezes me parece, ministro, humildemente, que o senhor diz: não, é um problema que vamos fazer com que as corregedorias regionais trabalhem, vamos fazer isso. Agora, nunca se fez e, pelo jeito, nunca vai se fazer. Se fará, desde mas que de que atue maneira? O CNJ, mas atue em relação às corregedorias e não em substituição às corregedorias. Cobre dos corregedores, cobre dos tribunais a atuação. Foi o que apontou o ministro Como eu estou na frente do senhor, eu cobro do senhor. Toda vez que houver um quadro anômalo, ou seja, por silêncio da corregedoria, por simulação da investigação, por postergação da investigação ou falta de independência, aí nós temos campo para atuação salutar, bem-vinda do Conselho Nacional de Justiça. Ninguém é contra a atuação do Conselho Nacional de Justiça, mas não podemos concluir que tem ele poderes ilimitados que se sobreponham à própria Constituição Federal. Por exemplo, essa devassa ocorrida, e houve a liminar do ministro Ricardo Lewandowski, quanto a 206 mil pessoas, inclusive parentes de juízes. Ministro, mas o senhor falou cobrar das corregedorias. Elas são inexpugnáveis não só para os cidadãos comuns, principalmente para eles,
como para a imprensa. Precisamos marchar com cautela, sem atropelo. Mas até quando? Porque ministro? senão não teremos o implemento da justiça, mas teremos simplesmente justiçamento. E de bem intencionados o Brasil está cheio. Ministro, caso a PEC que está tramitando no Senado, que estabelece o poder concorrente de investigação do CNJ, se ela prosperar, o senhor acredita que ela está fadada a ser derrubada pelo Supremo Tribunal Federal? Possibilidade é latente, porque de início nós temos uma cláusula na Constituição Federal que obstaculiza a tramitação de emenda constitucional que atinja a federação. E aí nós afastaríamos o que está previsto na Constituição, que é a autonomia dos tribunais. Vamos aguardar. Agora, depois, claro, teremos uma decepção, se assim concluir o Supremo, maior por parte daqueles que querem vísceras, querem sangue. Mas se o Supremo não derrubar, vai funcionar esse sistema? O CNJ substituir? Quem sabe teremos, e sempre com esse objetivo que está sendo anunciado, né, teremos aí um órgão que talvez possa, inclusive, substituir todos os tribunais do país. É um doi-code do Judiciário? O presidente do TJ aqui de São Paulo disse que nós estamos voltando para a ditadura. Não tivemos isso. Teremos agora, em pleno regime democrático? Mas por que? Repito, paga-se um preço por se viver em uma democracia e é módico, está ao alcance de todos. O que nós precisamos é de homens, principalmente homens públicos, que observem a ordem jurídica. Não é possível agasalhar-se a criação do critério para corrigir uma determinada situação. Quem legisla é o Congresso Nacional, não é o Conselho Nacional de Justiça. Luiz Mas, Francisco, ministro, se a gente tem uma situação, se a gente tem o CNJ composto majoritariamente por membros do Judiciário, seria o próprio Judiciário querendo impor uma ditadura sobre membros do Judiciário? Não sei. Eu, por exemplo, eu imaginei que, chegando à corregedoria uma juíza de carreira, né, nós pudéssemos ter um ordenamento jurídico maior. Não vai nenhuma crítica ao meu colega de Tribunal Superior Eleitoral, que é o ministro Dipp, né? E hoje nós temos 2 juízes de carreira no Superior Tribunal de Justiça, nos postos chaves. O ministro César Peluso, que tem 40 anos de judicatura, e a ministra Eliana Calmon, que, como eu disse, é uma grande juíza, com relevantes serviços prestados ao Brasil. Agora, evidentemente, talvez, e sob a minha ótica isso está ocorrendo, né, ela esteja potencializando o objetivo a ser alcançado, que é o saneamento, e toda a sociedade quer o saneamento do judiciário. Mas não se pode proceder a esse saneamento, né, fechando-se a Constituição Federal. O senhor acha que ela tem um objetivo político? Doutor Luiz Francisco tinha pedido antes, falso, desculpa. Não, pois não. Eu vou mudar de assunto rapidamente, porque é uma questão importante. O Tribunal Superior Eleitoral, na sua resolução para a eleição de 2012, autoriza a censura da imprensa ao permitir a possibilidade de decisões impedindo a divulgação de pesquisas. Isso está no artigo 17, parágrafo 2º. Diz, considerando a relevância do direito invocado e a possibilidade de prejuízo, o juiz eleitoral poderá determinar a suspensão da divulgação dos resultados de pesquisa impugnada. Isso contraria um voto do senhor, dado nas eleições de 2010. Por que a Justiça Eleitoral se sobrepõe ao Legislativo? Isso não está na lei. Isso aqui foi criado pelo TSE. Eu penso que ela não pode se sobrepor ao Legislativo. Nós temos um balizamento na lei regedora das eleições e esse balizamento tem que ser respeitado pela Justiça Eleitoral. Mas essa resolução, e principalmente pelo Tribunal Superior Eleitoral. Agora, claro que essa resolução ela pode ser questionada. Não sei, inclusive, se eu compus o colegiado quando nós a apreciamos. Mas se ela discrepa, como eu penso que discrepa, né,
da lei regedora das eleições, ela merece a glosa. Fausto, por favor. O senhor acha que a ministra Eliana tem objetivos políticos? Não imagino, porque costumo julgar os colegas por mim. E eu já disse, brincando, e sou um frasista, segundo o Conte, né, que a minha única pretensão, sob o ângulo de eleição, é ser algum dia presidente do Clube de Regatas do Flamengo. Cristine, você quer fazer uma última pergunta, por Ministro, favor? o senhor foi voto vencido no julgamento do Supremo que declarou a constitucionalidade do CNJ. O senhor acredita que agora o senhor vai ser voto vencido de novo ou que a sua posição já tem uma visão mais favorável dos colegas? Nós não estamos voltando a 2006, quando houve esse julgamento e eu fui voto vencido. Hoje não se discute mais a constitucionalidade do órgão criado. Da forma como ele vem atuando. O que se discute são os limites de atuação desse órgão. E a questão que se coloca é essa: ele não se submete à Constituição Federal? A resposta é positiva, ele se submete à Constituição Federal como todos os órgãos pátrios e os cidadãos brasileiros. Mas o senhor acredita que vai ser voto vencido nessa... Não sei, o colegiado é sempre uma caixa de surpresas e cada um atua segundo a ciência e consciência possuída. O colegiado é um somatório de forças distintas. E aí prevalece a formação técnica e humanística de cada qual. Ministro, o senhor está no Rio de Janeiro, o senhor é originário de lá, o senhor agora está em recesso, está lá. Essa sua postura, uma pergunta, uma curiosidade pessoal até. Essa sua defesa que o senhor fez dessa restrição ao CNJ, isso alguém cobra na rua, alguém fala? Porque eu sei que na Fábrica de Amoedo falam da União Civil para o senhor, essas coisas, mas alguém fala, eu quero tentar medir o quanto essa questão é popular ou não nas ruas, na praia. Alguns amigos ficaram até preocupados com a postura, com a decisão que implementei. Agora eu sigo a máxima segundo a qual não se tem virtude sem a coragem. Fausto, uma última pergunta, por favor. Um recado do senhor para a ministra Eliana Calmon. Que ela marche, né, observando as regras estabelecidas, principalmente a Constituição Federal. É o que provocará um avanço cultural. Que ela cobre a atuação das corregedorias. E eu tenho certeza que ela possui uma base suficiente para implementar essa cobrança. Uma base técnica, né, já revelada em inúmeras sentenças proferidas. Flávio, uma última pergunta, por favor. Ministro, a presidência anterior do Tribunal de Justiça de São Paulo apreciou uma situação em que um magistrado havia sido detido sob acusação de dirigir embriagado. E o que acabou ocorrendo foi que a direção do tribunal propôs à Secretaria de Segurança Pública a criação da figura de um delegado especial para cuidar das situações que envolvessem juízes e desembargadores. O senhor não acha que essa situação mostra que é necessária uma mudança da cultura dos juízes? Evidentemente, a solução não é essa, né? Sou contra, né, colocar-se aí um magistrado em um pedestal, né, e ter-se até mesmo, né, a vigilância por autoridades policiais próprias. Quando o magistrado está conduzindo o seu carro, ele o faz como cidadão. Hoje, por exemplo, eu estava no aterro para deixar o meu carro no estacionamento do aeroporto, quando um dos senhores ligou para o meu telefone e eu parei o carro para poder atender o celular. Nós, quando não estamos com a toga sobre os ombros, nós somos cidadãos comuns e nos submetemos à legislação.
Ministro, eu vou ter que encerrar, já o nosso tempo já acabou, mas antes eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Eu sei que o senhor hesitou, eu sei que a sua família foi contra o senhor vir aqui devido à sua posição, que é realmente impopular nessa questão do Supremo. E eu relevo o gesto, acho realmente importante que o senhor tenha visto, que eu acho que a discussão contribuiu para o esclarecimento da questão. Mas eu agradeço muito a sua presença, a sua disposição de vir debater essa questão com o plenário que, obviamente, tenta colocar as questões. Agradeço também aos meus colegas, a Cristina Prestes, Luiz Fernando Carvalho Filho, que não é meu colega, mas é um grande advogado, Márcio Chaé, Flávio Ferreira e Fausto Macedo, além do cartunista Paulo Caruso e da nossa plateia de estudantes de Direito e todos que mandaram Twitter e e-mails para a gente, que não tivemos tempo de fazer as perguntas. Muito obrigado e até a próxima semana a todos.